Que você possa ficar em pé, seu coração aberto, e vamos adorar o Senhor com alegria, porque o nosso Deus é um Deus apaixonado por vidas, e você é um dos alvos da paixão de Deus, amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Vamos adorar o Senhor com alegria. Use seu instrumento de 10 cordas, que são as mãos. Aleluia. Cada instante da tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas no meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Aleluia. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Aleluia, abra sua boca e declare que você só vive para adorar o Senhor. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Abra sua boca e declare, querido. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Oh, oh, sou teu. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, bem forte, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Cantarei uma história para a tua glória. Feche seus olhos, meus queridos. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. Comece, Senhor, eu quero cantar uma nova história de louvor para a tua glória. Eu quero começar a contar, Senhor, uma nova história, exalar o bom perfume do Senhor. Olha, meu amado, e peças, Senhor, vem com tua graça, vem com a tua presença, Senhor. Usa, Senhor, os louvores. Peça para que a palavra venha para você nessa tarde. Que a comunhão na ceia seja para você nessa tarde. Pede para Deus, Senhor,
Meu coração está aberto, minha mente está aberta para ouvir, para obedecer, para desejar. Cantarei para o Senhor uma nova história para a tua glória. Ore, clame ao Senhor. Se você está em luta, clame: Deus, me dá força. Se você está em desespero, pede: Senhor, acalma a tempestade. Se você não vê a luz no fim do túnel, pede: Senhor, Tu és a luz. Tu és a luz, vem sobre a minha vida. Pede pela tua família, pela tua casa. Pede por aquelas pessoas lá no teu ambiente de trabalho, de escola, que ainda não temem ao Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, ouve o clamor dos teus filhos e filhas nessa tarde. Senhor, como nós desejamos o Senhor desesperadamente ao Senhor. A gente sabe, ó Deus, que o nosso conhecimento não é nada comparado a Ti. Toda a nossa vivência, a nossa experiência não é nada comparado ao Senhor. A gente quer se derramar diante do Senhor. O Senhor sabe tudo, o tempo todo, em todo lugar no universo. Nos prostramos a Ti, Espírito Santo de Deus. Quebra a dureza do nosso coração. Quebra a dureza dos nossos pensamentos nessa tarde, Paizinho. Nós queremos Te louvar como acabamos de cantar. Cantarei, cantarei, cantarei para a Tua glória. Senhor, coloca nos nossos lábios esse cântico que exalta o Teu nome. Coloca, Senhor, no nosso coração a convicção plena, profunda, real. O Senhor continua no controle absoluto de todas as coisas. Coloca no nosso coração o desejo de Te adorar, de nos rendermos, de nos humilharmos diante do Senhor e dizer: é somente pela Tua graça. Pai, recebe todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Fala conosco, Senhor, mexe conosco, Senhor. Nos tira da zona de conforto e nos coloca no centro do Teu querer e da Tua vontade. Oh Senhor, Paizinho, permita que uma nova semana que está começando, Paizinho querido, nos darem experiências tremendas do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu poder extraordinário para mudar a nossa vida, o nosso curso, a nossa rota, a nossa história. E começa aqui, Senhor, a batalha de vitória começa aqui, Senhor, na Tua presença, dizendo: sim, ó Deus, me usa. Sim, ó Deus, usa os meus lábios, meus pensamentos, meu coração, minhas atitudes. Senhor, me usa para a Tua glória, em nome de Jesus. Ó Pai, que a Tua igreja possa vibrar, se alegrar, porque Tu és um Deus que sempre é vencedor. Tu és o Deus que sempre tem resposta. Tu és o Deus que sempre está conosco, sempre está no nosso meio. Paizinho querido, que nesta tarde a gente tenha prazer em adorar o Teu nome. Nós oramos agradecidos no nome mais lindo do universo, o nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor, esse Deus vivo que reina soberanamente, esse Deus que estará aqui, esse Deus que vibra por mim e por você. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode se assentar, querido. E a viver a palavra de Deus. Quem vive no primeiro amor, meu irmão, vive na palavra, gasta tempo na palavra, investe tempo na palavra, vive debaixo de santidade, de consagração, de obediência. Ele anuncia Jesus. Nós não podemos perder
de vista aquilo que originou o nosso amor a Deus, para isso não se tornar uma mera rotina e o nosso romance com Deus indo acabando. Essa vai ser a oração chave: Senhor, me leva ao primeiro amor. Eu tenho problema financeiro, eu tenho problema com a minha mulher, com meu marido, eu estou passando uma fase difícil. Tudo isso você vai ser depois de dizer: Senhor, eu quero o primeiro amor, me leva para o primeiro amor, eu tenho sede do Senhor. O Ministério Infantil está preparando mais uma turma para o batismo. Lembramos que para experimentar uma vida bem-sucedida é preciso um alicerce sólido e seguro, que é a Bíblia, nosso manual de instruções. Se o seu filho já entregou a vida para Jesus e se decidiu pelo batismo, por favor, faça conosco a inscrição gratuita do curso preparatório, que terá início dia 10 de março, domingo, às 17 horas. Queremos ressaltar que os pais são discipuladores de seus filhos e, por esse motivo, devem participar das aulas de batismo junto com eles. Crianças de 8 e 9 anos, informações com o pastor Aldezir. Pré-adolescentes de 10 a 14 anos, informações com a tia Tati. Inscrições pelo site da igreja no link Curso de Batismo do Mini. Vem aí a Escola do Mini Discípulo 2019. O objetivo é capacitar crianças e pré-adolescentes entre 8 e 14 anos que já foram batizados a crescerem no conhecimento e na graça do Senhor como discípulos dele. As aulas começam dia 10 de março, domingo às 10 horas. O valor da inscrição é de R$ 25, que equivale a uma camiseta do aluno, e o pagamento deve ser realizado na secretaria da igreja. Mas, se você já tem a camiseta, a sua inscrição é gratuita. Faça já a inscrição pelo site da igreja. Ninguém pode perder essa oportunidade de crescimento com Deus. Mais informações, fale com a tia Tati. Os judeus tinham o costume de apresentar o filho mais velho no templo, cumpridos os dias da circuncisão. E isso aconteceu com Jesus. Com o surgimento da igreja cristã evangélica, isso se tornou uma prática realizada com todos os bebês, meninos ou meninas. O Ministério Infantil realiza periodicamente um culto preparado com muito carinho para consagrar essas joias preciosas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas em nosso site. Podem participar membros da igreja e outras pessoas que sejam apresentadas via célula ou por casais da igreja. As vagas são limitadas e os excedentes deverão aguardar o próximo encontro. O culto acontecerá dia 6 de março, uma quarta-feira, às 19h30 aqui no templo. Se você conhece
Graça e paz, igreja. Amém. Glórias a Deus. Estamos felizes por mais um domingo aqui juntamente com as crianças, os pais. E todo domingo o Ministério Infantil traz novidades para vocês. Agora com o aplicativo ficou bem mais fácil. Hoje pela manhã nós entramos no aplicativo para ver quantas pessoas já tinham feito o download. Lá pelo aplicativo você consegue ver. Tínhamos 500 pessoas que já têm o aplicativo, não só aqui da nossa igreja, mas pessoas de outras cidades também já baixaram. Muito bom. Você pode baixar o aplicativo. No meio do aplicativo tem um menininho e uma menininha, com as mãozinhas para cima, escrito Mini. Você clica ali, você acessa todos os drops desde 2017. Tem uma pasta de 2017, a de 2018 e a de 2019. Os drops agora de janeiro e de fevereiro já estão lá, você pode acessar e você vai acompanhando, porque a igreja quer que os pais acessem e tenham esse momento com seus filhos. Você quer ter filhos solidificados, você tem que plantar a palavra de Deus no coração deles. E o ano de 2019, voltando ao primeiro amor, esse é o tema do nosso ano inteiro, e você tem esse desafio com seu filho. Todos os domingos, o Ministério Infantil está lançando partes do que acontece no culto doméstico. Então, nós poderíamos fazer um drop só sobre o culto doméstico, mas foi repartido, uma parte só do louvor, um momento só de leitura da Bíblia. Agora nós vamos falar sobre a memorização de versículos, que é a geração que menos se preocupa em memorizar. Eu acho que nós... eu estou com 33 anos, eu penso que não sou tão velho, mas na minha época ainda exigia muito a memorização. Vamos fazer um teste aqui, vira para a pessoa que está do seu lado e pede para ela recitar um versículo para você, sem ser aquele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Que todo mundo já pensa nesse aí. Eu duvido e já acho que você tinha pensado nesse, né? Mas eu vou eliminar ele, não vale esse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não vale. Você vai falar um versículo para a pessoa que está do seu lado e vai falar a referência. Às vezes você sabe o versículo, mas não sabe onde está escrito. Então vou te dar 10 segundos para você recitar um versículo para a pessoa que está do seu lado com a referência. Valendo, vamos lá, vamos ver se são bons. Com a referência, tem que saber onde está escrito. 10 segundos, estou contando ali, ó. Conseguiram? Quem conseguiu diz amém. Quem não conseguiu diz misericórdia. Ó, tem uns misericórdia aí também. Você imagina, você que é adulto ficou procurando os versículos, imagina seu filho. Então, seu filho tem que ter alguns versículos. Nós sabemos que quando nós acordamos de madrugada, né, quem tem medo quando é criança, sai recitando um monte de versículo, né? Ou cantando músicas também, depois que assiste filme de terror aí. Então, seu filho precisa ter versículos decorados, assim como a matemática, né? A matemática tem que ser decorada, principalmente a tabuada. E aí, se você quer saber detalhes do que nós falamos todo domingo, na contracapa do seu boletim, tem todo o Drops explicado. Quem tiver com o seu boletim pode abrir. Está aí, série Culto Doméstico, Memória, o melhor lugar para guardar a palavra de Deus. Aí tem todo o texto, que é o mesmo texto que é passado em vídeo, é aqui também em texto para você ler. E na última página diz assim, no último parágrafo: faça gincanas, coloque em quadros, presenteie, desafio a memorizar os versículos e aos filhos maiores pequenas porções. Então compra aí uns 3, 4 quadros, coloca lá no quarto do seu filho, principalmente esses 3, 4 versículos ele vai decorar. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós estamos com uma dinâmica bem legal para fazer vocês decorarem também os textos. Nós estamos lendo todo o domingo as frases aqui do que é falado. Vamos lá, essa parte laranja ali, todos juntos. Quem guarda a palavra de Deus na memória não corre risco de perdê-la. São porções da palavra de Deus que saem da Bíblia para morar dentro de nós. Versículos memorizados podem ser acessados quando e onde quisermos. O Espírito Santo traz da memória e aplica quando precisamos.
Eles mudam pensamentos e atitudes erradas. Vamos receber com a salva de palmas os facilitadores do Mini. Toda semana ensinando a palavra de Deus aos seus filhos. Estenda uma das suas mãos sobre os facilitadores. Se você estiver com seu filho, coloca a outra mão na cabeça dele. Se você tem 2, coloque as 2 mãos, né? Se você tem 3, aí você pede o seu marido para colocar a outra mão aí. Estenda a sua mão em direção aos professores e o seu filho também. Vamos abençoá-los. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos traz aqui, domingo após domingo, para incentivarmos os pais a terem um momento espiritual com seus filhos. Eles precisam ter na memória esses momentos com os seus pais. Obrigado pelos facilitadores que se dedicam domingo após domingo para que as crianças recebam uma porção semanal da Tua palavra e saiam daqui abastecidos com conhecimento bíblico e prático para o dia a dia. Em nome de Jesus, amém! Vamos receber as crianças aqui na frente. Os pré-adolescentes, a partir de 10 anos, lá na porta. Maravilha, essa criançada linda, abençoada, crescendo e cada vez será melhor do que nós, né? Irão crescer firmados na palavra do Senhor. Como é gostoso, maravilha. E queridos, como é gostoso a gente receber gente na nossa casa, não é verdade? E esse é o momento em que a igreja fica conectada, ligada, em alerta, para conhecer os nossos convidados, nossos visitantes, que a gente ora. Você, convidado, visitante, você é fruto de oração. A gente ora para Deus trazer cada vez mais pessoas lindas e abençoadas para conhecer o nosso Deus. E a gente quer conhecer você. A gente vai pedir para você ficar um pouquinho em pé. A gente quer ir, chegar até você, cumprimentar você, saber o seu nome. Onde estão os nossos convidados? Fique em pé, por gentileza, que a gente quer conhecer melhor você. Nós temos aqui, né? Quem mais? Fique em pé, glória a Deus, maravilha. Igreja, vai chegando junto dos convidados, né? Cumprimenta gostoso, com alegria, para que ele se sinta cada vez mais bem-vindo à casa do Pai Celestial. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Como é gostoso a gente poder ter tanta gente boa e abençoada no nosso meio. Glória a Deus. Esse é o momento também, queridos, que a gente vai adorar o Senhor, porque Ele tem suprido as nossas necessidades. A gente vai contribuir, ofertar, dizimar ao Senhor nesse momento, adorando a Deus, Ele que tem nos sustentado, guardado, protegido, suprindo todas as coisas. Então, quero encorajar o seu coração, adorando ao Senhor e celebrando a vitória em Cristo Jesus. Vamos ofertar. Aleluia, igreja. Vamos adorar ao Senhor, né? O único que é digno de receber toda adoração, né? Diferente de várias e várias religiões aí, né? A gente é a única que verdadeiramente, né, o nosso Salvador morreu, mas ressuscitou, né, para nos salvar, se entregou para morrer por nós. E a palavra fala em Atos 4:12 que nenhum outro nome há salvação dada entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E esse nome é Jesus. E nós estamos essa noite aqui para adorar a Jesus. Amém? E declarar que esse Deus é poderoso.
Adora o Senhor. E declare. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu. Abra sua boca e declare que o nosso Deus é poderoso. Se você ainda não teve a oportunidade hoje de declarar isso para o Senhor, esse é o momento, meu querido. Abra sua boca e exalte e adore o único que é digno de receber toda honra, toda glória e toda adoração. Aleluia! Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aplauda o Senhor. Aleluia! Aleluia! Continue aplaudindo o Senhor Jesus, porque Ele merece. Aleluia! Porque a cruz está vazia, tudo é possível, amém? Deus interferiu na ordem do mundo quando Ele ressuscitou o seu Filho de dentre os mortos. Depois de 3 dias morto, o Senhor Jesus ressuscitou. E isso quer dizer, meu irmão, que tudo pode acontecer, que a morte já não tem mais a última palavra. Os poderosos desse mundo não têm a última palavra sobre a sua vida. Quem tem a última palavra é Deus. E se Ele ressuscitou Jesus de dentre os mortos para nos trazer vida, então não interessa qual seja a situação limitante que você está nessa noite, amém? O Senhor ressurreto está aqui nesse lugar para dizer: eu posso trazer a vida, eu derramo vida sobre o meu povo. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Essa é uma noite de transformação, é uma noite de recomeço, é uma noite de salvação, porque aonde você achou que já havia acabado as esperanças, existe um Deus que opera a ressurreição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso nos enche de esperança, porque nós não estamos aqui sozinhos, nós estamos diante daquele que é ressurreto dentre os mortos, e nele confiamos. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda mais uma vez ao Senhor Jesus. Uau, que culto maravilhoso, já começou a milhão. Uau, você pode sentir a presença de Deus aqui nesse lugar? Amém? Glória a Deus. Então agora eu quero que você aplauda de novo, mas você vai aplaudir esse time de gente fantástico, incrível. Não só essa banda, esse pessoal aqui maravilhoso, mas o pessoal que está servindo ali nas portas, o pessoal da produção, que desde ontem, é ou não é, gente? A gente está na pegada aí, o pessoal da produção, o pessoal da administração, o pessoal que está lá no Mini. Nós queremos ser sempre uma igreja que reconhece os dons que Deus dá às pessoas, e somos muito gratos a cada pessoa que está servindo aqui. Glória a Deus pela sua vida. Quando você serve, você se assemelha a Jesus, porque Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Então sempre que você vê alguém servindo, fazendo qualquer coisa em prol do reino, em prol dessa celebração, em prol do outro, abraça essa pessoa e declara uma palavra sobre ela. Olha, vocês aqui nessa noite, vocês estão sendo como Jesus, vocês estão servindo. Graças a Deus pelo coração de vocês, graças a Deus pelo coração de vocês, amém? Pode se assentar aí no seu lugar. Como é bom servir numa igreja onde todo mundo quer se parecer com Jesus. Eu quero já de antemão convidar você para abrir a sua Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 5. A minha ordem de culto já voou aqui, eu acho que isso é profético. É um sinal.
É o Espírito Santo dizendo o que Ele fará nessa noite. Quem aqui tem grandes expectativas? Diga, eu tenho. Sabe quem tem mais expectativa do que você, meu irmão? O próprio Deus. Deus quer muito se revelar. Deus quer muito falar à igreja. Não interessa o nível da sua expectativa, o mais alto que ela seja. O Senhor Jesus tem uma expectativa ainda maior que a sua. Então nós unimos a nossa expectativa com a expectativa do próprio Deus para uma noite incrível. João capítulo 5, nós vamos ler daqui a pouquinho no versículo 1 ao versículo 8. Do versículo 1 ao versículo 8. O tema dessa mensagem, o tema da reflexão que nós compartilhamos na última série no culto de sábado é transformação. Transformação, porque o nosso Deus é um Deus que promove transformação. Nós falamos muito sobre a reforma protestante, sobre uma reforma na nossa vida e sobre um avivamento que é este reesquentar das coisas do nosso coração, dos primeiros sentimentos e das primeiras obras, mas o que Deus deseja operar na vida da sua igreja é uma autêntica e verdadeira transformação, porque aquilo que Deus criou e o pecado deformou, o Senhor Jesus transforma. Aquilo que Deus criou e aquilo que o pecado deformou, o Senhor Jesus transforma. Amém? Então nós entendemos que essa é a missão de Deus. Quando nós olhamos na palavra, existe uma missão de Deus. A missão de Deus é trazer de volta para si toda a sua criação, transformar todas as coisas, trazer de volta tudo aquilo que havia se perdido. E eu quero que nessa noite você se prepare para aquilo que Deus quer fazer em você, daquilo que Deus quer fazer com você, e também daquilo que Deus fará através de você. No entanto, essa transformação, ela não é responsabilidade de quem está trazendo a palavra. A transformação da sua vida não é responsabilidade das pessoas que estavam aqui cantando na banda. A responsabilidade da sua transformação não é do seu pastor, ou do seu líder, ou da sua esposa, ou do seu marido. A responsabilidade da sua transformação, ela está em Deus e em você. Você é responsável pela sua própria transformação debaixo do poder do Espírito Santo. Eu não estou querendo dizer que você pode fazer em si tudo aquilo que você precisa, não, de modo nenhum. Mas debaixo do poder do Espírito Santo, a pessoa que tem a capacidade de dizer, eu sairei daqui transformado, é só você. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, né? Olha, você entrou aqui, mas você vai sair daqui transformado. E essa é uma palavra que muitas vezes eu libero sobre as pessoas, porque esse é o desejo do meu coração e, sem dúvida, é também o desejo do coração de Deus. Mas existe uma diferença muito grande, meus irmãos, quando eu digo sobre você que você vai sair daqui transformado, e quando você diz a respeito de si próprio, dizendo, eu sairei daqui diferente, eu deixarei tudo aqui aos pés do Senhor. Eu vou me levantar e vou caminhar em novidade de vida. É muito diferente. Nós declaramos essa palavra sobre todos, mas são poucos aqueles que concordam e dizem, eu saio daqui diferente nessa noite. Eu vou entregar tudo, eu vou expor tudo, vou deixar tudo aos pés da cruz. E eu quero que você faça isso nessa noite, sabendo que você participa em grande parte da sua própria transformação. Eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus que está em movimento. O nosso Deus é um Deus em movimento. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que quando Deus estava criando todas as coisas, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ele se movia sobre a face das águas. Desde a criação, o nosso Deus é um Deus que não está parado, ele está sempre em movimento. E quando Deus cria todas as coisas, e elas se deformam por causa do pecado, e então a terra fica sem forma e vazia, o nosso Deus vê aquele caos, e a palavra ali em Gênesis é caos, Deus olha aquele caos, e Deus não se contenta em ver a sua criação se tornando caos. Então ele estende a sua mão, e ele entra dentro desse caos, e ele diz, haja luz. Então Deus começa a organizar o caos, e desse caos brota um lindo jardim. Do caos nasce a perfeição, porque tudo aquilo que Deus ama, Ele toca, e tudo aquilo que Ele toca se transforma num jardim.
Você entrou aqui nessa noite e talvez a sua vida esteja sem forma e vazia. A sua vida esteja uma bagunça, esteja um caos. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que o seu Deus é um Deus que não está parado, Ele está em movimento. E Ele vê esse caos, Ele estende a sua mão sobre você e Ele toca a sua vida. E onde Ele toca, ali brota um jardim precioso. E Ele transforma caos em perfeição. E você precisa crer nessa palavra e se apropriar dela e dizer: Senhor Jesus, se isso é real, se o Senhor é um Deus em movimento, que quer me tocar e quer me colocar em movimento, então eu aceito a sua transformação hoje, e hoje é o dia da minha transformação, em nome de Jesus. Eu conheci uma garota, ela se tornou uma amiga minha, na sexta série, o nome dela, Érica, quase que eu falei Jennifer. O nome dela é Érica, não é Jennifer. Ninguém aguenta mais. E eu conheci a Érica na sexta série. E eu me lembro do dia que eu conheci a Érica. Eu estava sentado na carteira, ela estava sentada na carteira ao meu lado, era o primeiro dia de aula, e era escola nova, eu não conhecia praticamente ninguém, e ela estava ali do meu lado, e eu consegui a façanha de no primeiro dia de aula já perder todo o meu material, e na hora que começou a aula eu já não tinha mais caneta, né? A gente começa o ano com material tudo novo, né? Tudo bonitinho, os lápis de cor, tudo enfileirado, e geralmente eu demorava um pouco mais até mastigar todas as minhas canetas, né? Até perder minhas borrachas, essas coisas, e ter que pedir emprestado, mas naquele dia já era o primeiro dia de aula e eu precisei pedir uma caneta emprestada. E eu virei então para a Érica. A Érica era uma menina baixinha, de cabelos loiros, um olho bem azul, aliás, verde. E eu falei assim: você pode me emprestar uma caneta? Aí ela abriu o estojo rosa e ela tirou uma caneta rosa de todas as outras canetas rosas que ela tinha. E eu soube então que havia outras cores de caneta, né? Eu falei: será que é só o tubinho que é rosa, mas a tinta é azul? Aí eu escrevi, não, era rosa. Coisa linda, eu escrevendo tudo de rosa agora. E ela me emprestou. E nós ficamos muito amigos. Mas a gente ficou muito amigo. Pelos 2 anos que a gente estudou ali na mesma escola, até a 8ª, depois ela teve que se mudar de escola, nós fomos os melhores amigos, sabe aqueles inseparáveis? A gente sentava carteira com carteira, colada, assim, aquela que o professor precisa falar assim: separa as cadeiras, para de conversar, que a gente falava o tempo todo. E a gente contava causas da nossa vida, eu sabia tudo da vida dela, ela sabia tudo da minha vida. Você já teve algum amigo assim? E a gente andava junto, ficava junto na sala, e na hora do recreio a gente andava junto, e a gente era praticamente irmão. Era tão grave a situação, que quando eu voltava para casa, à tarde, o que a gente fazia? Se ligava, e ficava a tarde toda conversando no telefone. Eu falei assim: que tanto assunto tem para conversar esses dois? A gente era muito amigo. E a Érica, ela era muito engraçada. Ela era brava, ela era baixinha, mas ela era brava. E eu ouvia ela contar as histórias, né, dela com a mãe dela, com a irmã, as discussões que elas tinham, as brigas que elas tinham e tal. E ela era brava, e eu gostava de ver ela brava. Ela contava as histórias, ela falava: e aí eu falei, não sei o que lá, e você vai para tal lugar, e não sei o que lá. E eu achava engraçado, né, o jeito dela. A Érica, a família dela era cristã, e ela ia na igreja, numa outra igreja, não na nossa. Ela ia numa outra igreja, e então nós tínhamos basicamente os mesmos contextos, né? Até que um dia, ela voltou diferente. Ela tinha ido num acampamento, num encontro da igreja dela. E nesse encontro, o Senhor Jesus transformou a Érica. Quando ela voltou na segunda-feira, eu falei assim: quem é você e o que você fez com a minha amiga? Porque ela estava completamente diferente. Era uma paz, era sorriso, onde ela geralmente me contaria as histórias das discussões, da briga, que ela fez isso e bateu na irmã, e a irmã nela, e ela xingou a mãe. Ela agora estava abençoando as pessoas, e ela falou assim: olha, Jesus me alcançou. Eu juro que eu olhava para ela e falava assim: mas você já era crente, como assim? Mas uma transformação aconteceu, completa.
O Senhor Jesus a encontrou, e a vida dela, que mesmo estando na igreja, estava longe de Jesus, Jesus viu aquela vida que estava em caos, se moveu em direção a ela, a tocou e fez da vida dela um grande jardim. A Érica mudou para sempre. Se ela ver esse vídeo, ela vai voltar tudo, vai ficar brava comigo, mas ela se tornou uma grande mulher de Deus. Ela se formou na faculdade, foi para um treinamento teológico, depois foi para um treinamento missionário, foi missionária no Camboja, né? E assim, eu vendo, né, a vida dela, como que a vida dela me inspira, como que a vida dela me abençoa. Mas foi alguém que foi transformado. Sempre que eu penso em transformação, eu lembro dela. Então, a Érica, ela foi encontrada por um Deus que estava em movimento. E não é só a história da Érica. Se eu passar aqui com o microfone e for conversando com os irmãos, eu sei que eu vou ouvir vários testemunhos semelhantes de gente que foi encontrada por Deus e que quando foi encontrado por Deus, a vida toda mudou. É impossível alguém se encontrar com Deus e não ser transformado. É impossível. Se você está conversando com alguém que diz que se encontrou com Jesus, mas não foi transformado, você está diante de alguém que tem um sério problema mental ou é um grande mentiroso. Eu digo isso porque uma ilustração que eu ouvi uma vez me ajudou a entender. Imagina que eu estou aqui, tem um horário marcado para fazer algo aqui na igreja e todas as pessoas estão me esperando e eu estou atrasado. E nada de chegar, e nada de chegar. Aí de repente eu chego aqui e falo assim, gente, desculpa, perdão que eu me atrasei. Sabe o que aconteceu? Eu estava vindo para cá, para a igreja, e eu ia chegar no horário. Só que aí o pneu do meu carro furou. E aí eu precisei trocar o pneu do carro. E eu estava ali perto da rotatória da Coca-Cola, e ali você sabe que o tráfego ali é alto, né? De caminhões, de veículos grandes. Enquanto eu estava trocando o pneu do meu carro, veio uma carreta a uns 90 por hora e me acertou em cheio e me atropelou. Eu fui atropelado pela carreta. E aí depois, então, você sabe, foi por isso que eu me atrasei. Então, desculpa, tá? Aí você vai olhar para mim e falar, conta de novo? Que você se atrasar porque você teve que parar para trocar o pneu, tudo bem, mas você está dizendo que você foi atropelado por uma carreta a 90 por hora? Queridão, se você foi atropelado por uma carreta a 90 por hora, você não estaria aqui. Ou você imaginou toda essa coisa, ou você tem um problema, ou você é um grande mentiroso, porque é impossível que você seja atropelado por uma carreta e fique bem e venha me falar assim. Agora eu te pergunto, o que é mais poderoso, uma carreta a 90 por hora ou um encontro com o próprio Deus vivo? Por que a gente pode então dizer, eu tive um encontro com Deus, mas nada aconteceu? O encontro com Deus nos transforma por completo. Quantas vezes a gente se encontra com a igreja, a gente se encontra com o culto, a gente se encontra com outras pessoas, mas não estamos nos encontrando com Deus, porque quando a gente se encontra com Deus, tudo muda. E aí é impossível permanecer a mesma pessoa. Deus é esse Deus em movimento que nos encontra e nos transforma. Ele faz isso porque Ele tem propósitos para nós. E Ele sabe que nós, da maneira como estamos, não alcançaremos os propósitos dEle vivendo pela nossa própria cabeça. Então Ele nos encontra para mudar a nossa história. Ele também nos coloca em movimento. Jesus, ao encontrar os seus discípulos, qual foi a frase de Jesus para eles? Sigam-me. Sigam-me. Essa expressão sigam-me só pode ser dita por um Deus que está em movimento. Sigam-me, eu estou indo para algum lugar, eu não estou parado. Ninguém segue, ninguém pede para que a outra pessoa siga se ela não está indo a algum lugar. Se Jesus diz siga-me, Jesus está dizendo, eu estou em movimento, eu estou indo tocar em pessoas, tocar situações, eu quero transformar a face dessa terra e eu quero companhia nessa minha ação. E eu quero que você me siga e toque as pessoas junto comigo. Os discípulos de Jesus são esses que são introduzidos no movimento de Deus, e onde Jesus vai, eles vão. Onde Jesus põe a mão, eles põem a mão. O que Jesus fala, eles falam. Deus então não só está em movimento, mas Ele está colocando os seus discípulos em movimento. Quantos aqui são discípulos e discípulas de Jesus Cristo? Isso quer dizer que você não pode ficar parado, que você está seguindo um Deus em constante movimento.
A igreja não é um monumento, a igreja é um movimento. Existem muitas igrejas que ficam vivendo do passado e falam: essa igreja já foi, esta igreja já fez algo grande, essa igreja já teve grandes momentos. E então os testemunhos do passado são declarados como se fosse uma espécie de monumento, olha, vamos olhar para o passado, assim como você vai num museu, ou você vai num grande castelo, olha, aqui nesse lugar já aconteceu isso, puxa, que bacana. E hoje, o que acontece aqui? Não, agora é só um museu, nós apenas celebramos as conquistas do passado. E muitas vezes a igreja vai se tornando, com o passar do tempo, um monumento, onde nós falamos apenas daquilo que já foi, mas a natureza da igreja não é ser um monumento, mas ser um movimento, porque é a igreja de um Deus em movimento, que coloca discípulos em movimento. Por isso que nós somos apaixonados por transformação, por testemunhos, por salvação, porque as salvações não ficaram no passado, a redenção não ficou no passado, tudo isso é para hoje, amém? E eu quero te convidar a você ansiar por uma vida diferente, uma vida agitada, uma vida que está respirando esse grande movimento de Jesus. E se nós precisamos de algum exemplo, e podemos colocar algum exemplo de transformação, então é a história desse homem lá em João capítulo 5. Essa história nos aponta alguns princípios para que a gente viva a verdadeira transformação que Deus quer que a gente viva. O texto de João 5, versículo 1 a 8 diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, nós nos submetemos a ela e nós te pedimos que ela cumpra o desígnio eterno que o Senhor estabeleceu para ela nessa noite. Sabemos, ó Deus, que o Senhor deseja nos transformar, mudar completamente quem nós somos e a nossa caminhada, à medida de Cristo Jesus, para que nós glorifiquemos ao Senhor e cumpramos o nosso propósito como movimento nessa terra, como igreja do Senhor Jesus. Oramos para que essa palavra alcance os corações, todos eles, com luz, com sabedoria e com discernimento, para que todos nós aqui nessa noite possamos experimentar o poder transformador da tua presença e da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu percebo nesse texto está ali no versículo 3, que diz: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Esse era um tanque que ficava em Jerusalém. Havia vários tanques. Esse tanque em específico era conhecido como o tanque de Betesda. E esse tanque tinha um público que frequentava que era bastante distinto. Eram inválidos, coxos, cegos, paralíticos, céticos, mentirosos, viciados. Não, não é? Se eu continuar falando, é capaz eu começar a acertar alguns aqui. Era um lugar frequentada por gente que as outras pessoas não gostariam de ficar perto, cujas mazelas já estavam expostas. Era um lugar de vergonha. Eu não sei se você consegue se imaginar nesse lugar. Consegue?
Consegue se imaginar entrando no tanque de Betesda, um grande tanque, e ao redor ali pessoas que estão doentes inválidas há muito tempo. Pessoas com feridas abertas. O cheiro de infecção, de putrefação no ar. E aí você vai andando e você tem que desviar de uma poça de sangue. E ali você encontra uma outra pessoa que você não sabe se ela está acordada, se ela está viva, se ela está morta, porque ela está jogada ali às moscas. Que lugar difícil. Lugar de exposição, de vergonha, onde ninguém queria ir. Lá no Nepal, os irmãos sabem disso, eu tive aquela experiência, junto com os meus amigos de equipe, de encontrarmos uma pessoa que estava debaixo ali de uma árvore e parecia um mendigo com algum tipo de doença, e quando nós nos aproximamos, cheirava muito mal. Ele estava ali sentado, ali naquela posição, há mais de 3 dias, então ele já tinha feito as suas necessidades em cima de si mesmo, estava assim, terrível. E nós, quando fomos nos aproximar dele, nós vimos que os pés dele estavam assim, pretos, e a gente achou que era sujeira, né, assim, a pele dele era bastante escura, e os pés bem pretos, a gente achou que era sujeira. Quando nós chegamos mais perto, as moscas levantaram. Os 2 pés estavam pretos de moscas. Quando eles se levantaram, as moscas saíram, nós podíamos ver os ossos do pé desse homem. Havia todo tipo de vermes, havia todo tipo de bichos ali dentro do pé daquele homem. Era uma cena realmente horrível, nojenta. E o cheiro de putrefação era tão forte, que chegou uma hora que parecia que eu não conseguia mais me aproximar, por causa do cheiro. Eu nunca tinha passado por uma experiência assim. Agora imagina o tanque de Betesda, multiplica isso por vários, e imagina, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, majestoso em glória, andando por aquele lugar. Imagina Jesus, Ele que é santo, 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 Ele que criou todas as coisas, Ele que detém todo o poder nos céus e na terra, dizendo: hoje eu quero ir no tanque de Betesda. Ninguém vai no tanque de Betesda. Vai fazer o que no tanque de Betesda? A gente passa na quadra de trás, porque é gente pedindo esmola, é um lugar horrível, um lugar deprimente. Jesus, o que o Senhor vai fazer ali? Tem alguém que eu preciso curar ali naquele tanque. Aquele tanque era um lugar, lembra, de vergonhas expostas? Talvez esse homem, há 38 anos lá, é aquela pessoa que, às vezes a gente fala assim: puxa vida, o fulaninho de tal, ele é assim há tanto tempo, deixa assim. Senhor Jesus, tem um cara que há 38 anos é paralítico e fica aqui, é o Joãozinho, o Joãozinho é assim, ele nunca vai mudar. Não, Jesus está atrás destes Joãozinhos. Não importa o caos em que você esteja, Jesus está passando por você. Talvez o tanque de Betesda seja essa fileira aí onde você está sentado. A gente consegue esconder bem as nossas mazelas, né, às vezes. Elas estão bem escondidas. Quem olha para mim, não vê o meu coração. Mas cada um de nós está lutando com alguma coisa. Cada um de nós está passando por um momento difícil. E Jesus está passando por aqui. E talvez tenha alguém aqui nessa noite que acha que a sua vida já está tão quebrada, está tão longe de possibilidade de transformação, a dívida está tão grande, o casamento já está tão ferrado, que eu vou ficar aqui nesse tanque, e se alguma coisa acontecer, beleza, se não, esse é o meu lugar. Em nome de Jesus, eu quero te dizer, não existe caos que afaste Jesus de você. Jesus ama passear pelo tanque de Betesda. Jesus ama tocar aquelas pessoas que ninguém mais quer tocar. Jesus não tem problema com cheiro. Jesus não fica com nojinho de você. Jesus não fica com vergonha do seu pecado. Jesus te abraça como você está nessa noite. Eu amo esse Deus que está em movimento e que Ele vai até aquele que ninguém acredita mais.
E Ele vai naquele lugar que ninguém mais quer ir, para dizer para nós: eu não tenho problema com caos, qualquer um eu transformo em jardim. Mas a primeira coisa que acontece para a cura desse homem é que Jesus encontra ele nesse lugar de exposição, onde a mazela dele está exposta. E uma coisa que eu percebo em alguns anos de ministério é que muitas pessoas vêm à igreja domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, sem o mínimo desejo de serem transformadas. Sem o mínimo desejo de serem transformadas. Alguns vêm e bebem de balde, saem quase carregados daqui. Outros acrescentam a vinda aqui ao seu repertório religioso e vêm para cá sem o mínimo desejo de mudar. Sem o mínimo desejo de mudar. Escondem as suas mazelas, escondem as suas dores, escondem os seus problemas. E por isso, por esconderem, por não se exporem a Deus, não confessarem as suas mazelas, não colocarem isso para fora, a cura passa batido. O Senhor Jesus passa, cura tantas pessoas, transforma tantas pessoas, mas outros ficam aqui tanto tempo sem experimentarem transformação. Às vezes a gente acha que a gente tem que vir na igreja e apresentar só o nosso melhor a Deus. Aqui é o lugar de você apresentar tudo. Aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você ama, aquilo que você odeia sobre si. É o lugar onde você diz: Senhor, eu não sou um religioso de mãos levantadas, me gabando da minha própria religiosidade. Senhor Jesus, eu tenho necessidade, eu estou inválido. Senhor Jesus, o Senhor sabe que no meu coração eu tenho mantido um coração de infidelidade dentro do meu casamento. O Senhor sabe, Jesus, que eu sou um mentiroso compulsivo. O Senhor sabe, Jesus, que eu tenho negado o Teu nome. O Senhor sabe, Jesus, que há tanto tempo eu parei de crer, e porque eu parei de crer, eu não consigo mais buscar a Tua face, meu coração está frio. Jesus está passando por esse tanque de Betesda, mas só aqueles que sabem, e aqueles que conseguem expor a sua mazela, sem nenhum tipo de hipocrisia, são aqueles que podem esperar a transformação. Então a primeira coisa, a transformação acontece quando Jesus nos encontra no lugar de exposição. A gente gosta que Jesus transforme as coisas na nossa vida, ou para nós, mas será que nós gostamos quando Jesus quer nos transformar? Porque aqui podem ter vários pedidos. Senhor Jesus, ajuda as minhas finanças. Senhor Jesus, abençoa a minha vida financeira. Mas talvez a oração que precise ser feita é: Senhor Jesus, me ajuda a desejar menos coisas. Me ajuda porque eu sou avarento. Me ajuda, Senhor, na minha idolatria pelo dinheiro. Quando eu vejo as pessoas conquistando as coisas, eu quero ter também. E eu não levo as minhas necessidades para o Senhor. Senhor, me perdoa porque eu sou egoísta. Senhor, abençoa a minha vida profissional. Mas não existe Senhor, me cura porque eu sou inconstante. Cura-me na minha autossuficiência. A gente pede que Deus faça coisas para nós, mas quando Deus quer mexer em nós, mas é aí que está a transformação. Quando a gente se expõe e nós dizemos: Senhor, não são coisas para mim, mas Senhor, faz em mim, me transforma. Eu quero estar nesse lugar de exposição. E aí sim, pode haver verdadeira transformação. Jesus chegou naquele tanque cheio de inválidos, mais ou menos como Ele vem a nós nessa noite. Mas qual é o lugar da sua vida onde você precisa de transformação? Qual é a mazela que você vem carregando há 5 anos, há 10, há 30? Onde é aquele lugar do teu coração que você decidiu esconder e falar: eu nunca vou confessar esse pecado? Onde é o lugar do teu coração onde te feriram lá atrás e agora você não consegue mais crer em Jesus, não consegue se relacionar com as pessoas porque alguém te feriu? Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor Jesus estende a mão sobre o seu coração para transformar o caos em jardim. Não existe nada que você possa apresentar para Jesus que ele recue. Não existe pecado que você possa confessar que ele fala: ah não, aí já é demais.
para ninguém. Jamais alguém arrependido olhou para Jesus e recebeu um olhar de reprovação. Jamais. Jamais alguém disse: Senhor, aqui estou à beira do tanque de Betesda precisando de cura. E ele disse: você não. Você já passou. O seu tempo já passou e jamais. O seu tempo é hoje. Se você se expor ao Senhor Jesus, expor a sua vergonha a Ele, expor a sua mazela, não tenho dúvida, meus irmãos, a mão do Senhor vem sobre você. A transformação acontece, em segundo lugar, quando há desejo por cura. Versículo 6 diz: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Que pergunta! Você quer ser curado? Qual é a resposta de alguém inválido por 38 anos à beira do tanque de Betesda? Será que Jesus não poderia prever qual é a resposta dele? É lógico que eu quero ser curado. Não. Às vezes não é tão lógico assim. Jesus pergunta para esse homem: você quer ser curado? E ele fala: eu queria que alguém me ajudasse a entrar no tanque. Eu queria que alguém me desse mais esmola, porque as esmolas estão poucas, então se o pessoal me der mais esmola, vai ser mais fácil viver. Você quer ser curado ou você quer só se sentir melhor? Porque existe uma diferença entre se sentir bem e ser curado. Muita gente vem para a igreja para se sentir bem, mas não para ser curado. Busca conforto, mas não transformação. Porque a cura, Jesus curou aquele homem instantaneamente, mas para muitos de nós a cura é um processo. Diga processo. E processos são dolorosos. Eu quero me sentir bem, eu quero trazer aquele evento que me trouxe tanto trauma, tanta dor, e que está me oprimindo tanto, eu quero trazê-lo aqui, eu quero cantar uma música alegre, eu quero que a minha mente se distraia disso por algum tempo, mas não me fale para perdoar, porque perdoar está fora de questão, é ou não é? Eu vi um meme esses dias na internet, de, assim, tirando sarro dos brasileiros, um brasileiro tirando sarro dos brasileiros, dizendo, comparando ele com outras pessoas, tipo assim, o americano vai ao médico e ele recebe um diagnóstico, o médico fala assim: você tem que tomar esse remédio, e aí o americano responde: por quanto tempo? Aí o outro lá, o japonês, responde: por quanto tempo? Todos eles estão interessados na cura. Aí o brasileiro responde: mas eu vou ter que parar de beber? O interesse do brasileiro é assim: eu quero ser curado, mas eu vou precisar parar de beber? Essa é a diferença da pessoa que quer se sentir bem, mas ela não quer pagar o preço pela cura. E pagar o preço pela cura, me entenda bem, eu não estou dizendo que você vai pagar o preço pela sua própria cura, porque a sua cura é uma herança da cruz. Jesus já conquistou com o preço do seu próprio sangue a sua cura. Mas muitas vezes a nossa cura, ela exige que a gente abra o nosso coração para conversas difíceis com pessoas que a gente não quer ter. Abra o nosso coração para perdoar, para recomeçar, para confiar novamente, para contar aquilo que aconteceu, que nos feriu tanto. Não é verdade? E às vezes a cura custa muito. A cura, muitas vezes ela custa a confissão da nossa hipocrisia, a confissão da nossa religiosidade. Exige tirar a máscara e deixar que as pessoas me vejam por quem eu realmente sou. Custa reputação. A cura custa. Ela custou para Jesus. Mas muitas pessoas se encontram com Jesus e elas estão só interessadas em se sentir bem, enquanto na verdade Deus está dizendo: eu quero resolver o seu problema para sempre. A transformação verdadeira acontece quando há desejo por cura. E mesmo assim, algumas pessoas ficam sentadas aí semana após semana, ouvindo pregações, ouvindo as músicas, e não interessa o que a gente diga ou o que aconteça, é como que as pessoas entrassem aqui dizendo: eu quero me sentir bem, mas eu não quero mudar. Para quem estava doente e queria apenas se sentir bem, aquele tanque de Betesda poderia ser uma boa opção. O tanque de Betesda poderia ser aquele lugar onde você se reúne com seus amigos doentes e ficam à vontade para serem doentes uns com os outros, porque ninguém pode julgar ninguém. Já conheceu uma roda assim, não?
E de uma certa forma é um lugar que não exige uma postura séria, um comprometimento com a cura. Apenas as pessoas ficam lambendo as suas feridas. Quantas casas, quantos lares se tornaram tanques de Betesda? Porque as pessoas estão ali feridas, e aí uma ferida retroalimenta a ferida do outro, e só se fala sobre as feridas, só se fala sobre aquilo de ruim que o pecado trouxe, aquilo de ruim que aconteceu, e aí vira um tanque de Betesda, um lugar de inválidos. Quantas vezes células acabam virando tanques de Betesda, de gente que não quer transformação, mas só se fala na doença, se cultiva a doença, e aí ninguém se julga porque está todo mundo doente. Não existe uma palavra de mudança, porque está todo mundo ali paralítico. Em nome de Jesus, sai do tanque de Betesda. Jesus está dizendo, você quer ser curado? Existem certos ambientes que não são apropriados para quem quer cura. E se você quer ser curado, você tem que sair desse tanque de Betesda, do tanque da lamúria, do tanque do remorso, do tanque da murmuração, do tanque da crítica. Sai desse lugar em nome de Jesus. Jesus não te quer aí. Se você quer ser curado, é hora de você começar a mudar de ambientes e andar com pessoas que têm testemunhas de cura, que sabem te guiar para o caminho da cura, que podem te apoiar e podem te discipular. Você pode procurar o seu pastor, você pode procurar o seu líder, você pode procurar alguém que você admira, que é um homem, uma mulher de Deus na igreja, e dizer assim, olha, eu preciso de cura. Mas se o lugar onde você está é um lugar onde se cultua a ferida, então sai desse lugar em nome de Jesus. Amém? Em terceiro lugar, ou melhor, antes, esse tanque, as pessoas ficavam ali especificamente por causa de uma crença que havia, e ela está ali no versículo 4. Várias Bíblias que vocês têm aí, elas não trazem esse versículo 4, ou elas trazem em colchetes ou em parênteses. Isso quer dizer que elas não existem nas traduções mais antigas. Mas havia crença que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então era isso que eles esperavam, que um anjo viesse e agitasse as águas. Eles queriam que algo viesse de cima e resolvesse todo o problema. E muitos esperam que Deus resolva os seus problemas assim. Que de repente abre uma janela do céu, vem um anjo e resolve o seu problema financeiro sem você ter que colocar suas contas em dia e sem você ter que aprender a boa gestão e a boa mordomia do dinheiro. Que Deus simplesmente abra o canal de fidelidade da sua vida sem que você tenha que colocar algumas áreas em ordem. Não. Eles esperavam que esse anjo viesse. Mas não é engraçado que é assim que a religião funciona? Aqueles que conseguiam ir até o tanque quando as águas eram agitadas, legal, era curado. Quem não conseguia, não era curado. A religião é assim, a religião diz, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, aí você fica bem com Deus. E aí os religiosos começam a tentar fazer para serem aceitos, e aqueles que não conseguem, aqueles que se sentem ineficazes, então Deus não te aceita, Deus te rejeita. Você consegue dominar-se? Beleza, você não consegue, então Deus não te aceita. E o fato de Jesus ir até aquele homem é um exemplo do que significa o Evangelho. Jesus veio exatamente para aquelas pessoas que não dão conta de entrar no tanque. Aquelas pessoas que não conseguem por si mesmas obterem a sua cura. Eu não sei você, mas quantas vezes eu já me assemelhei a esse homem paralítico na beira do tanque de Betesda. Estou tão próximo da cura, mas nunca consigo. Estou tão próximo de mudar, mas a mudança nunca vem. E aí eu falo, dessa vez vai dar certo. E aí eu não consigo. Eu estou vendo as águas agitarem, mas sempre são as outras pessoas dando testemunho de mudança e nunca eu. Por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo? E aí Jesus entra em cena e vai em direção àquele homem. Da mesma forma como que no capítulo anterior, Jesus tinha ido ao encontro de uma mulher conhecida como a mulher samaritana. E ele chega para ela e fala assim, me dá um copo d'água. Aí ela fala, senhor, o senhor não tem nem balde. Como é que eu vou te dar um copo d'água? Você é um judeu falando comigo. Como que eu posso te dar essa água? E mais ou menos parafraseando, ele fala assim, não precisa de balde quem é a própria fonte.
Eu sou a própria fonte de águas vivas, e se você beber de mim, uma fonte de águas vivas fluirá de dentro de você, e você nunca mais terá sede. Não interessa se você consegue ou não consegue entrar dentro do tanque, a fonte de águas vivas vem até você. Esse é o Evangelho é de um Deus que vai até aquela pessoa inválida que não tem condição de se resolver e diz, os seus dias de espera acabaram, você não precisa mais se esforçar para que a sua cura venha, eu sou a sua cura, eu estou diante de você e eu estou liberando uma palavra sobre você. É isso que é o Evangelho. Então não me interessa em que ponto da vida você está, em que emaranhado você entrou, que tipo de problemas te afligem durante a noite. A fonte de águas vivas está vindo ao seu encontro. E é Ele que nos traz a verdadeira cura. A transformação, em terceiro lugar, ela acontece quando as desculpas acabam. Diz o paralítico, versículo 7. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. O homem tinha suas explicações. Por que ele estava assim? É ou não é verdade? Ele podia explicar para Jesus. Jesus pergunta, você quer ser curado? Aí ele responde assim, então, sabe o que é? Aí ele começa a dar as razões dele. E tudo que ele disse era verdade. Mas você já se pegou tentando explicar como que as coisas realmente são para Jesus? Você fala, não, Deus, deixa eu te explicar, que talvez você não tenha entendido. Você não conhece a minha história, Jesus. Sabe onde eu fui criado? Na minha casa. Eu trago feridas de infância, Jesus. Então, eu sei que o Senhor estava falando se eu sou curado, mas eu preciso te colocar a par da história, porque a minha história acho que é mais difícil do que o Senhor imagina. E Jesus está meio assim, quem te perguntou? Eu não te perguntei isso, eu perguntei se você quer ser curado. Mas sabe o que é, Jesus? Não é que depende só de mim, é porque no meu casamento, o Senhor Jesus tem que entender, se o Senhor morasse lá em casa, se o Senhor já tivesse passado por aquilo que eu passei, o Senhor iria entender. O Senhor não é fácil assim, o Senhor está falando que é fácil, mas não é fácil. E aí a gente começa a se justificar para Jesus, e a gente começa a dar desculpa do porquê que a gente continua nesse lugar miserável. Eu continuo nesse lugar miserável porque eu continuo casado com a mesma pessoa. Não é? Não é o meu caso, tá, gente? É só um mero exemplo. Porque tem aquele casal, né? Que perguntaram para a mulher assim, você já pensou em divorciar alguma vez dentro desses 50 anos de casamento? Ela falou assim, olha, divórcio nunca. Homicídio algumas vezes. O Senhor não sabe como ela é em casa. E a gente vai se desculpando. Senhor Jesus, sabe por que eu estou ferido? Me feriram lá na igreja. Eu participei da igreja e aí, puxa vida, aconteceu uma coisa. E aí eu nunca mais fui o mesmo. Aí Jesus está assim, mas eu não te perguntei isso. Eu sei o que está acontecendo, eu sei melhor do que você o que está acontecendo, eu sei te explicar melhor do que você pensa sobre o lugar em que você está, porque eu sei de tudo. A minha pergunta é, você está pronto para sair desse lugar? Você está pronto para tirar essas desculpas dos seus lábios? Parar de ficar dizendo, é porque eles não me ajudam, é porque o fulano não coopera, é porque ninguém me leva para o tanque, é por causa do outro, é sempre por causa do outro, e por causa do outro, e por causa do outro. E Jesus está dizendo, então olha para mim. Se é para você olhar para alguém além de você mesmo, para de olhar para as pessoas e olha para mim, porque eu estou diante de você e eu posso resolver o seu coração mais que o seu problema. Eu estou aqui, eu sou fonte de águas vivas. A sua cura não depende do teu marido, do teu ex-marido, da tua esposa, da tua ex-esposa. A tua cura não depende do líder A, não depende do pastor B, não depende do amigo fulano de tal. A sua cura depende unicamente daquele que é o autor da vida. E o autor da vida está vindo a esse tanque de inválidos para dizer, eu estou pronto para te curar, eu estou pronto para te tocar, desde que você abandone essas desculpas e comece a olhar só para mim. Você está pronto para olhar só para Jesus? Abandonar suas desculpas, dizer, Jesus, mas é que naquela época, esquece aquela época. Jesus está aqui hoje, é tempo hoje. Mas é difícil para mim, porque na minha história,
Eu conheço a tua história, filho. Eu estava lá, filha. Eu sei o que aconteceu. Eu estava com você naquele momento, estou com você hoje. E eu estou dizendo, eu quero tocar teu coração para fazer nascer um jardim de novo. Mas as desculpas precisam acabar. A gente precisa aí dizer, Senhor Jesus, eu não sinto, mas eu quero crer. Eu não sinto que vai ser fácil. Eu não sinto que é possível. Mas eu quero voltar a crer. Eu quero voltar a crer. E essa é uma oração que o Senhor Jesus escuta com muito carinho. Em último lugar, a transformação, ela acontece quando você se levanta e anda. Então Jesus disse no versículo 8: levante-se, pegue a sua maca e ande. É fácil muitas vezes a gente identificar uma pessoa que ainda não foi curada pela mentalidade que elas nutrem, sempre girando em torno das outras pessoas, como nós falamos aqui. E elas dizem, é porque ninguém me ajuda, é porque fizeram isso comigo, é porque a minha história foi difícil, a culpa é do meu irmão, a culpa é da igreja, as pessoas me impedem de ser aquilo que eu quero. E diante de todas essas desculpas, Jesus diz assim, levante-se. Levante-se. Todo esse tempo, clamando e pedindo, e esperando que Deus viesse ao seu encontro para mudar as circunstâncias, para mudar o sentimento das pessoas sobre você, mas o que Ele está dizendo a você, é que é tempo de você entender, que ou você caminha por fé, ou você sempre vai ficar no tanque de Betesda. Eu me lembro de uma noite, onde eu estava no meu quarto, lidando com alguns problemas no meu coração e de prática, que eu não conseguia vencer. Eu não conseguia vencer. E sempre que eu caía em pecado, eu ficava muito humilhado. Me sentia muito mal. Me sentia na beira do tanque de Betesda, falando assim, ninguém pode olhar para mim, eu não consigo ser curado, eu achei que eu estava curado, não estava. E chorava muito. Eu me lembro de chorar até não ter mais lágrima para chorar. Diante de Deus, dizendo, Senhor Jesus, eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E aí eu me lembro de uma noite, em que eu estava no meu quarto, e eu abri a Bíblia, e eu estava de joelhos na frente da Bíblia, e as páginas da Bíblia já estavam assim, todas enrugadas, assim, por causa das minhas lágrimas em cima do texto. Eu estava dizendo, Senhor Jesus, eu preciso de um milagre. Eu preciso ser curado. Senhor, o que eu sinto é vergonha, o que eu sinto é culpa, o que eu sinto é tristeza. Será que o Senhor ainda pode olhar para mim? Será que o Senhor ainda tem misericórdia disponível para mim? Porque nem eu acredito mais que eu vou conseguir mudar. Eu estou aqui sujo e só me lamentando, só falando da minha doença, só falando da minha invalidez. E o Espírito do Senhor falando assim, você quer ser curado? E eu falava, Senhor Jesus, sabe o que é? É porque é difícil, eu não consigo. E eu falava, e o Espírito Santo, você quer ser curado? Eu não estou te perguntando se é fácil, se é difícil, se você sente que vai, se você não sente. Até que eu abri os olhos, e diante de mim estava um texto. O texto dizia assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Eu olhei para aquele texto e chorei. Eu falei, Senhor Jesus, o Senhor não está entendendo. É que é difícil. Jesus, Espírito Santo me conduzia para o texto, falar, lê o texto, lê em voz alta. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu sei, Senhor, mas é que você, não, o que está no texto? O que a minha palavra diz sobre você? Quem está em Cristo? Você está em Cristo, filho? Sim, eu estou em Cristo, mas é que eu acabei de... Você está em Cristo? Sim, eu estou em Cristo, então continua lendo o texto. Nova criatura é. Filho, o que você é?
Jesus, eu sei que o texto está dizendo que eu sou nova criatura, mas eu não sei, é que o Senhor, o que a Bíblia diz que você é nova criatura. Então faz o seguinte, se coloca de pé. Senhor Jesus, eu ainda não terminei de me arrepender, assim, de me esparramar para o Senhor ver a minha miséria. Eu não preciso ver a sua miséria, eu vi o meu filho. Eu vi o meu filho na cruz do Calvário. Eu quero que você creia. Então se levanta. E eu assim, sabe quando o pai fala assim, levanta e vai lavar esse rosto. Vai lavar esse rosto, limpa o rosto. E eu não tinha força para ficar de pé, mas o Espírito Santo foi me colocando de pé. E o Espírito Santo começou a falar assim, agora você começa a andar, crendo que você é nova criatura, que as coisas já se passaram e tudo se fez novo. Senhor Jesus, mas eu não sinto que ainda é. Mas creia que já é, creia que a minha palavra libera isso sobre você. Levanta o queixo, olha para cima. Eu sou nova criatura, todas as coisas se passaram, tudo se fez novo. E de repente, quando eu comecei a declarar esse texto sobre mim, e eu comecei a dizer, o Senhor não é mentiroso, a palavra do Senhor não pode mentir, a palavra do Senhor é firme. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Se a Bíblia diz que todas as coisas passaram, então eu sou livre, eu posso caminhar em liberdade. E de repente eu saí do quarto e eu parecia um gigante. Eu falei, eu sou nova criatura, a palavra me diz. E se alguém chegasse para mim, para falar assim, não, mas você lembra do que você fez? Não me interessa, o Senhor já me curou, eu sou nova criatura, todas as coisas se passaram e tudo se fez de novo, porque eu escolhi abandonar as minhas desculpas e passar a crer naquilo que Jesus dizia, crer naquilo que Jesus diz ao meu respeito. Você precisa crer naquilo que Jesus diz ao seu respeito. E o que Jesus diz ao seu respeito é que você é filho, você é filha. Existe cura, existe misericórdia, existe perdão, existe renovo, existe em nome de Jesus. É isso que a palavra de Deus diz sobre nós. Que todo aquele que clamar ao Senhor Jesus será salvo. A Bíblia diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a palavra de Deus sobre você. A palavra de Deus diz, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça e nos purificar de toda impureza. Essa é a palavra de Deus sobre você. Você está pronto para largar as suas desculpas, para ser encontrado no lugar de exposição, falar, Senhor Jesus, está aqui, eu estou no tanque de Betesda, eu preciso de cura, há muito tempo eu estou sentado nessa cadeira como um inválido à beira do tanque de Betesda, e eu fico esperando o momento que as águas vão ser agitadas, e eu falo, será que é hoje que eu vou ser curado? E nada acontece, porque não tem ninguém para me ajudar, é tão difícil para mim. Queridão, você só precisa de Jesus, e Ele está aqui, a fonte da vida vem ao seu encontro, para você nunca mais precisar de anjo, de piscina, de ninguém. O Senhor Jesus te cura, é Ele que te tira do lugar do cativeiro, amém? Você pode crer nessa palavra, se coloque de pé no seu lugar, nós vamos orar e vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Aqueles que já são do Senhor, que já entregaram as suas vidas a Jesus, passaram pelas águas do batismo e estão firmes no seu compromisso com o corpo de Cristo. Se você é de uma outra igreja e está em comunhão com a sua igreja, em comunhão com a sua liderança, quero convidar você também a participar da ceia. Os elementos vão ser distribuídos e nós jamais retiramos uma bandeja. A decisão de participar é sua, e nós te convidamos, porque a palavra de Deus diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e então coma, e então beba. Então, se você está sentindo que você precisa confessar algumas coisas a Deus, e falar assim, puxa vida, eu vou tomar ceia hoje, mas a minha vida, eu tenho alguns pecados que eu preciso confessar, nós vamos cantar, enquanto a música estiver tocando, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e você confessar a Deus, Senhor Jesus, eu quero abandonar isso hoje, eu quero pedir perdão ao Senhor, e eu quero que a minha vida seja renovada nessa noite, e então, participe da ceia juntamente conosco. Assim que os elementos forem sendo distribuídos, e você pegar o seu elemento, você pode se assentar, ok? Para facilitar a distribuição dos elementos, mas enquanto isso, coloque o seu coração diante de Deus.
Jesus, Filho de
nós queremos, ó Pai, não só como indivíduos, mas como corpo, confessar os nossos pecados a Ti. A Tua palavra diz que aquele que come e bebe, sem discernir o corpo, sem discernir o pão e sem discernir o cálice, come e bebe para a sua própria condenação. Nós jamais queremos tratar o Teu sacrifício de modo leviano. Nós estamos aqui nessa noite dizendo que só no sangue de Jesus há completa transformação. Apenas quando nós recebemos a cura de Jesus é que nós realmente somos curados. Não importa qual seja o nosso problema, não importa qual seja a nossa história, somente o encontro contigo que nos transforma. E nessa noite nós estamos aqui, ó Pai, desnudos. Estamos com os nossos corações expostos, estamos com a nossa vida para ser analisada por Ti. Eu te peço perdão, ó Pai, pelo meu pecado. Te peço perdão pelas vezes onde eu não me comportei como Teu Espírito gostaria que eu tivesse me comportado. Peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu lancei palavras que não foram palavras de bênção sobre as pessoas. Quero te pedir perdão por tantas vezes meu coração se inclinar para a murmuração quando eu poderia abençoar. Senhor Jesus, eu te peço perdão, ó Pai, por tantas vezes deixar com que a minha mente se tornasse um ninho de pensamentos que não te agradam. Perdão, Senhor, perdão pelos meus olhos, perdão pelas minhas ações. Nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, para confessar o nosso pecado, para dizer: Deus, essa não é a vida que a gente quer. A gente não quer viver assim. Vindo na igreja como religiosos, nós entendemos o Teu sacrifício e queremos fazer jus a Ele, comer e beber em honra a Ti. Essa é a nossa oração, que o Senhor receba as nossas ações de graça, os nossos pedidos de perdão, enquanto celebramos a ceia do Senhor, em nome de Jesus, amém. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Alguém ainda não recebeu os elementos? Levante a sua mão para que nós possamos servir você. Alguém ainda não recebeu? Levante bem alto a sua mão. Ninguém. Na verdade, existem muitas pessoas que ainda não receberam e que deveriam estar aqui. O mundo está cheio de pessoas que deveriam estar aqui partilhando conosco. Nós precisamos sempre nos lembrar que o fato de nós estarmos aqui, a igreja não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Amém? Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, partindo, deu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo que é partido em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que comerem em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos. Semelhantemente, depois de partir o pão, Jesus tomou o vinho e disse: esse é o meu sangue que é derramado em favor de vocês, o sangue da nova aliança. Esse sangue da nova aliança representa sobre mim e sobre você que a salvação de Jesus nos alcançou. Você pode ser grato por isso, porque a salvação te alcançou, porque Deus não perdeu você de vista, que Ele te amou do início ao fim, que Ele te viu à beira de um tanque e Ele foi ao seu encontro, porque você não tinha o que era necessário para a sua própria cura, e então a fonte foi até você. O sangue que esse cálice representa é exatamente isso, o fato de que existe vida sobre você, e enquanto você se lembrar disso, a transformação de Deus estará sempre próxima de você. Então, em nome de Jesus e em memória dele, bebamos. Jesus, este gosto na boca me faz pensar na cruz e na razão que eu não tenho, eu não sei explicar, porque o Senhor me amou tanto. Eu, me conhecendo, não me amaria tanto quanto o Senhor me amou, mas o Senhor escolheu me amar. O Senhor escolheu morrer por mim. O Senhor me viu e o Senhor
se compadeceu de mim. Senhor, eu só posso levantar as minhas mãos e dizer obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor me tirou daquele tanque, me tirou do meio dos inválidos. Obrigado porque o Senhor me deu força para caminhar, e hoje eu estou aqui neste lugar por causa do Senhor, única e exclusivamente por causa de Ti. Nós Te louvamos nessa noite, Te bendizemos com alegria, porque o Senhor nos salvou, operou grande salvação em nós. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Cordeiro de Deus, louvado seja o Filho de Deus, louvado seja o nome que é sobre todo nome, louvado seja aquele que é digno de abrir os selos, louvado seja aquele que é o leão da tribo de Judá, louvado seja aquele que é fonte de água viva, louvado seja o Senhor que é fonte de alegria para o desesperançado, louvado seja o Senhor que cura o inválido, louvado seja o Senhor que restaura a família, louvado seja o Senhor que morreu e que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja o Senhor. Nós Te celebramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus aí onde você está. Que essa semana seja uma semana de cura, de transformação sobre você. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, e te dê uma semana de vitórias, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Tua
e se humilhou pela minha vida e pela sua vida, para morrer na morte de cruz. E por causa disso, o nome dele foi exaltado acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que Jesus Cristo